Hello, hello todo mundo mais uma vez. Caminhando e cantando, seguindo a canção. Podia fazer um vídeo sobre a caminhada também, a importância de caminhar, de andar, pra falar, pra pensar, porque pra mim é importantíssimo. Por isso que os vídeos têm alguma esperança, né? A esperança de que os vídeos continuam não é nem compromisso, né? Nada, é se eu continuar andando. Enquanto eu andar vai ter vídeo, né? Porque se eu parar de andar, eu paro de pensar, né? Enfim. Eu inclusive contamino pessoas, né? Gente que nem gosta de sair de casa, às vezes de andar, sai pra andar porque fala, pô, o Zé gosta tanto de andar que eu vou dar uma andada com ele. Enfim, essa é a esperança que os vídeos continuem. Mas a caminhada é um bom tópico, dá pra falar isso um dia. Então, enfim, Heráclito, ou melhor, vamos dizer assim, vamos por parte, né? Enfim, vou fazer uma historinha aqui, porque vai falar bastante sobre o que eu quero dizer hoje. Eu não vou citar o nome do título, porque vai que o título muda, né? Eu percebi isso recentemente. Enfim, você vai estudar filosofia e você... Primeiro livro que você se depara quando você vai estudar filosofia é algum livro de história da filosofia, né? E aí vem o Hegel, né? Enfim, a filosofia estuda a sua própria história, né? Enfim, aí começa essa parada, história, né? Legal que história hoje é tratado como ciência, mas era uma filosofia de alguma forma. Era uma parada para tu entender o tempo, a realidade, enfim, a história tem... É difícil tirar a metafísica da história, né? Enfim, essa parte meio mística, inclusive, né? Enfim, negar que tem uma parte mística, né? Enfim, dá até para falar por que na Alemanha os filósofos, todos os pensadores saem meio místicos, enfim, tem visões, né? De qualquer forma, você se depara com um livro de história da filosofia. E aí você está lendo lá o livro de história da filosofia, não sei o que lá. E aí você vê os pré-socráticos, né, filósofos que vieram antes de Sócrates, né, porque enfim Sócrates divide a história da filosofia. E aí quando você conhece Sócrates, você meio que aceita isso. Enfim, é tudo, cara, é bem assim, velho. Todo mundo sabe que é assim, entendeu? Tem visões diferentes, mas todo mundo sabe que é assim. E aí pô, você se depara com um cara como Heráclito, entendeu? Que é dito que tem uma visão diferente da maioria dos filósofos daquele momento. Ele tem uma coisa um pouco, como é que eu vou dizer assim, excêntrica. Né? Ele é o louco ali da parada, é quase uma parada arquetípica, né? Tipo, a história da filosofia, o Heráclito é o excluído, né? Enfim, ele exerce esse papel, sabe? Consciente ou inconscientemente, parece que jogaram ele ali, né? Nessa coisa. Colocam ele, assim, num conflito quase divino com o Parmênides, né? Aí ele é posto, ordem e caos, tá ligado? É uma coisa, pô, você pensa assim, cara, que estou estudando a verdade. E tem todo um quê meio psicológico ali na forma como o saber foi sistematizado, né? Enfim. E aí Heráclito é posto como esse cara assim um pouco divergente, fora da curva, versus Parmênides, um cara muito mais parcimonioso, né? Enfim, muito mais tranquilo. E, e aí você pega para ler, por exemplo. E aí eu tive esse ataque quando eu tava vendo o Awakening from the Meaning Crisis do John Vervaeke, né? Que é uma série de playlist. Eu achei muito interessante a pegada dele. Ele fala muito sobre a história, né? Aí com ciência cognitiva, etc. Filosofia, antropologia. E aí ele falou que só tínhamos 3 frases de Tales. E tudo que a gente extrai hoje sobre o que Tales de Mileto acreditava deriva dessas 3 míseras frases. E uma delas, eu não lembro todas, mas eu lembro que eu fiquei muito atingido por essa informação. Eu lembro de uma que era tudo é úmido. É isso. Tales de Mileto, o princípio que ele acreditava era a arque-ré. Isso é uma reconstrução, porque a gente percebe que há um certo padrão em filósofos de determinada época de falar de um determinado assunto, que em grego é arque-ré, que é mencionado aqui, arché é mencionado aqui, que portanto é uma reconstrução, é uma coxa de retalho. Então você pensa que está lendo a história da filosofia como algo como 100% tranquilo e pacífico, mas você está lendo uma coxa de retalhos. Também não é desmerecer, é uma coxa de retalhos. Entendeu? São vários pedaços de pano colocados na história. E essa recontinuação, essa recolocação, entendeu? É um pano que se conserta, mas que se faz por cima, que se tira, que se coloca, e vai e volta. Não é um tecido, não é um tecido perfeito. Não é um tecido perfeito, né? É uma roupa de festa junina, né? Para entrar no espírito dessa época do ano. Então, diante disso, você percebe que o que o livro de história da filosofia vai dizer sobre Tales é muito diferente do que o Tales escreveu. Então, assim, não é que você vai extrair um saber esotérico perfeito só porque você está lendo os clássicos, que é uma tentação que atinge muita gente, né? E toda pessoa, né, para você confiar, ter um ideal mesmo, tem que um dia ter tido essa fé, né? De qualquer forma,
Peraí, gente. Andar no meio da mata é assim, né, meu amigo? Tem que parar a vez ou outra pra olhar o que tá acontecendo. Não pode dar mole, não. Enfim. De qualquer forma, né, revi o que aconteceu, o que eu tava falando, e é isso, o desejo, né, enfim, de que pelo conhecimento você vai, querendo ou não, expandir a sua consciência de alguma forma e conseguir enxergar a realidade de outra forma. Isso está por trás da ideia de gnose, né, enfim. Não dá para negar a ideia da gnose, né? Existe algum conhecimento que realmente mude a forma como você enxerga a realidade, sabe? Tem como esse conhecimento ser bom? Porque tem muita coisa que você pode saber por curiosidade, porque você gosta, mas conhecimento que realmente muda a forma como você olha as coisas. No sentido mais literal, do jeito que você ouve as coisas, toca as coisas, sente as coisas, percebe as coisas. Que tipo de conhecimento faz isso mesmo, né? Enfim, muda o seu corpo, né? Enfim, é um interesse na erudição, entendeu? Na verdade deve ser o guia, você não pode parar, entendeu? Essa é a graça. Então, de alguma forma, vale muito a pena ler os clássicos, ler as fontes, ler o que aconteceu. Por quê? Porque vale a pena. Porque é isso, esse é o procedimento, esse é o processo. Enfim, o maior crítico de Marx leu muito Marx, entendeu? Então, isso motiva, de alguma forma, você conhecer, por gostar ou não, para desenvolver visões diferentes. Enfim, e aí você se depara com Heráclito, um cara obscuro, completamente oculto, quando você vai ler as frases dele. Assim, você tem conselhos assim profundíssimos, né? Como, por exemplo, os olhos são melhores testemunhos do que os ouvidos. Nunca mais esqueci essa frase. Então, se você vê alguém fazendo alguma coisa, isso é muito mais importante do que se você ouviu alguém dizer essa pessoa fazendo alguma coisa. Os olhos são melhores testemunhas do que os ouvidos. Do nada, assim. E aí é disso que eles começam a extrair alguns conceitos sobre Heráclito, né? Você pode tirar, enfim, o arco é a força, a guerra é a mãe de todas as coisas. A guerra é a mãe de todas as coisas. Outra frase do Heráclito, assim. Então, uma afirmação de que a destruição cria. Não tem como negar que ideias assim circulavam pelo Oriente, né? Porque você tem no hindu, né, deuses da destruição, Shiva, né, inclusive. Então você tem um contato ali, com certeza, pela Pérsia, que influencia, porque é muito negado isso, de fato, na história grega. Mas não é para desmerecer também, dizer assim, não, tira os gregos do patamar. Tipo assim, fingir que o que eles fizeram foi nada. Não, é uma intercomunicação, entendeu? Quem é importante? Por que tem que ter alguém importante? A pergunta é essa. Por que tem que ter um pioneiro? O que você quer com esse pioneirismo? Quem é o dono da ideia? Por que você quer tanto isso? Entendeu? Nós não somos os mesmos? Somos os mesmos. Todos os lugares pensam as coisas de certa forma, se influenciam. A gente é muito mais interconectado do que o Estado-nação fez parecer. Enfim, perdão a digressão. De qualquer forma, você se depara com textos de Heráclito e eles te despertam um certo senso recôndito, escondido, curioso. E não é proverbial, você percebe, assim, tem vários textos de Demócrito, né, que não sabe se é de Demócrito ou se é alguém que parece Demócrito, mas são só provérbios. Fale a verdade, mas fale pouco, entendeu? Assim, esse tipo de conselho. Mas não parece isso que o Heráclito escreve, né? Ele escreve tipo assim, como se houvessem 10 mandamentos, mas fossem sentenças que descrevem toda a essência da realidade. Pá! No céu, assim, sabe? Parece que é isso que os gregos tentaram fazer, que é muito, muito, muito estranho, muito diferente, né, do que se costumava fazer. A guerra é a mãe de todas as coisas. Tem uma também que o arco, a força do arco para um lado cria uma força para o outro. E é daí que o Jung tira eu sempre erro essa palavra, enantradomia, mas é basicamente a ideia de que um oposto cria o outro. A força de um lado gera a potência de força do outro. Isso faz algum sentido nenhum. Uma anti-metafísica clássica, né? Enfim. É o contrário, é Heráclito, né? É Heráclito. E aí isso é muito importante de se pensar, porque aí, principalmente com esse tipo de pensador, assim, mais oculto, diferente, sabe, dá para você puxar assim, é necessário exercitar a multi-interpretação, sabe? Isso é muito pouco falado. Todo mundo se preocupa com a interpretação. A multi-interpretação que é o mais importante. É a capacidade de perceber, de sempre reperceber, perceber de novo. Porque você consegue puxar por uma visão mais junguiana, pensar em anatodomia, tipo,
como um complexo psicológico de um lado cria uma necessidade do outro, ou então, às vezes, tanto uma perversão, aí mais freudianamente falando, né, tanto uma perversão quanto uma neurose se conectam de alguma forma, sabe, isso é perceptível, mas o Jung aí já joga para arquétipos em contraposição, né, histórias de conflito, né, de limitação, de perseguição, de sofrimento. Tipo, teve uma paciente aí que sonhava direto que ela era perseguida pela mãe, alguma coisa, a mãe era muito boa, mas era pra ela, eu não me lembro, mas era algo assim, entendeu? A mãe perseguia ela com um cortador de grama, assim, o sonho recorrente dela era esse. E então, e aí você, ao mesmo tempo, consegue puxar uma versão nietzschiana na ideia de que, assim, a luta, a força vital, né? Dá pra tirar um Bergson, um elan vital, assim, uma vida que busca a vida, né? E inúmeras outras interpretações. A interpretação metafísica clássica, né, de que a arqué de Heráclito é o fogo, dentro dos elementos, porque é um fogo que consome, transformador, etc. Enfim. E qual é a interpretação mais importante? Novamente, por que é que tem que ter? Por que é que tem que ter? Né? Tem algum critério? Utilidade. Utilidade. Tem que ser útil para as crenças do sujeito. Algum critério. Enfim, de qualquer forma, leia os clássicos. Leia o original, mas não busque que você vai ter certeza e vai estar um ponto acima. Mas você vai poder perceber as nuances que todo mundo percebeu. Você vai entrar para a história da filosofia. Porque mais um foi olhar para lá e tirou de lá as suas interpretações. Motivadas pelo quê? Muitas vezes por quem ele é. E aí ele mostra quem ele é por meio da filosofia. É uma grande obra de arte, de alguma forma. Uma filosofia, né? Porque é uma grande de uma explosão de si mesmo. Então, assim, é uma obra de arte, de alguma forma. E aí, se você faz essa revisitação, você faz uma obra, você também. E aí vem algo que eu ia dizer no vídeo do Jung, mas eu esqueci. E só quando eu terminei o vídeo eu lembrei. Eu sou artista. Por quê? Porque eu faço arte. E eu faço arte com conceitos. Não faço questão de ter razão em nada que eu tô falando. Mas acho muito legal fazer esse jogo, esse malabarismo de ideias. À medida que elas vão se conectando e criar padrões, se é que eles existem ou não. Eu gosto de fazer isso. É uma arte que eu gosto de fazer. Então, tá ela aí. Desculpe aí pelo... Tô meio rouco, né? Tô meio fudido da garganta. Ontem foi o ensaio mais louco de punk hardcore da minha vida, né? Desagrado HC. Procure lá no Instagram. Desagrado hardcore. Porque, pô, foi loucura. Loucura pura. Enfim. Valeu todo mundo que acompanha. Até o próximo.